em Gálatas como lascívia. 2 Coríntios 12, 21. Em outra tradução, a minha, por exemplo, está lascívia, né? Essa última expressão aí, a tradução da irmã Jussara diz desonestidade, né? Imundícia, não é? Imundícia. Então veja bem, é a ideia dessa lascívia, né? O excesso sexual, tá? Nos livros de Flávio Josefo, não sei se os irmãos conhecem esse autor, Flávio Josefo foi um historiador judeu. Nas suas obras, inclusive, há referências à pessoa de Jesus Cristo. E Flávio Josefo então faz menção também a essa expressão. O seu texto foi escrito em grego e ele usa então a expressão indecência, né, azelgeia, como sendo indecência, para falar a respeito de Jezabel lá no Antigo Testamento. E de ato infame, a expressão também é traduzida por ato infame, quando ele fala a respeito daquilo que os soldados romanos fizeram no templo de Israel no ano 70 depois de Cristo. Quando colocaram lá dentro do templo e sacrificaram um porco dentro do templo, em cima do altar do Senhor, e urinaram dentro do santuário, do Santo dos Santos, ele chama isso de ato infame. Essas expressões também são azelgeia, não é? Querem dizer, trazem essa mesma ideia, um ato que você não esconde de ninguém, um ato transgressor que você simplesmente comete, mesmo sabendo que está errado, mas você sente que não tem que dar justificativa a ninguém por este ato. Há 3 afirmações sobre lascívia que eu queria fazer com vocês, ou que nós pensássemos nesta noite. Em primeiro lugar, é que lascívia é uma ação ligada à sexualidade libertina e indisciplinada. É a ideia de paixão infame, tá? Ação do homem que está à mercê das paixões, dos impulsos e das emoções. Essa semana passada eu estava dando aula no seminário falando sobre o pensamento de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um grande pensador do século XIX, de origem cristã, de origem protestante, mas que abandonou a igreja e escreveu uma obra, O Anticristo, onde ele disse: eu sou o Anticristo. Ele se colocou numa posição contra a religião cristã e contra o cristianismo. E Nietzsche dizia que a realidade era formada por um conjunto de forças desordenadas. É exatamente o que nós estamos dizendo aqui, né? O homem lascivo é aquele que está à mercê das paixões, dos impulsos e das emoções. Estas forças desordenadas que fazem parte da nossa vida, Se nós dermos lugares a elas, nós vamos agir assim, de forma desordenada. Se nós não colocarmos limite na nossa vida, se nós não estipularmos valores para nós seguirmos, nós vamos viver uma vida assim, lasciva, ou como Nietzsche dizia, né, em seu pensamento, uma vida marcada por essas contradições internas que dirigem, que governam a vida do homem. Ou seja, uma vida sem domínio próprio, sem controle, à deriva, né? Uma vida hedonista, onde a pessoa só pensa no prazer, ela é motivada pelo prazer, e no caso da sexualidade, pelos prazeres da carne, da carnalidade, né? E também pela obstinação. Ele pratica de qualquer jeito, ele sabe que está errado, ou ele de alguma forma ele vai tentar sublimar isso e tentar justificar a sua ação, mas ele vai praticar de qualquer forma porque ele está obstinado a praticar aquele ato. É um ato, portanto, compulsivo, ligado a um descontrole interior. Esta, meus irmãos, é uma situação bastante comum hoje. Há pessoas que perderam completamente o controle da sua interioridade, inclusive na área da sexualidade, né? Há clínicas nos nossos dias que tratam dessa desordem. E aí eu volto ao caso do Tiger Woods, o jogador de golfe norte-americano, que confessou publicamente para o mundo inteiro saber que ele é uma pessoa que tem compulsão por sexualidade, ele tem problemas de se controlar em relação a este assunto. Então, há uma tendência no mundo de hoje para essa compulsão, inclusive na área da sexualidade, que é lasciva, né? Por que essa tendência? Porque a nossa sociedade é estruturada sobre o hedonismo, sobre o princípio do prazer.
É ensinado em todos os lugares hoje que nós temos que buscar as motivações para a nossa vida, temos que buscar o prazer para viver. Então nós já não vivemos como os estoicos, né? Que a realidade da vida, a essência da vida estava na resignação, no compromisso, estava em sofrer as próprias adversidades da vida. O homem do nosso tempo, a partir de Nietzsche, como citamos, a partir de Freud e outros pensadores contemporâneos, eles assimilaram a ideia de que nós vivemos a partir do prazer e devemos buscar o que nos dá prazer, a qualquer custo. E é por isso que nós encontramos tantas desordens aí afora, pelo mundo afora, próximas de nós, às vezes muito próximas de nós, né? Então, a lascívia é o pensamento impuro que não tem resistência. Você não consegue resistir a ele. Os mecanismos de controle, por algum motivo, eles se foram. Você se desinibiu. E então você reage desta forma. E isso leva a pessoa, então, à prática do pecado. Vamos ler lá Romanos 1, 24 a 27. Romanos 1, 24 a 27. Veja o que diz esse texto. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, lascívia, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Interessante que a gente ouve na Bíblia o tempo todo dizendo que a Bíblia não recrimina a homossexualidade. O que nós fazemos com esse texto aqui, o versículo 27? Esse texto está incentivando ou condenando? Condenando. E ainda se diz que não há na Bíblia respaldo para a condenação bíblica deste ato, não é? E o texto está dizendo claramente. Irmão Manuel. Isso, quando a AIDS surgiu, muitas pessoas procuraram encontrar neste texto uma explicação, não é? É um pouco difícil trabalhar isso, mas é uma forma de tentar trabalhar, né? Aquilo que eles vão colher como fruto dessa dissolução, desse sensualismo, desse tipo de prática, acaba sendo esse tipo de consequência, né? Na verdade, um ato de desordem vai provocar algum tipo de efeito negativo. Eu não tenho problema em entender isso, né? Mas há outras teorias para o surgimento da AIDS além dessa, né? Além disso, né? Mas eu queria trabalhar com vocês com a ideia do seguinte: o texto fala sobre paixões infames, está condenando essas paixões infames, e diz mais, diz que Deus, ao perceber essa tendência dos homens, Deus os entregou a esta situação. Deus permitiu, como Deus tem permitido nos nossos dias, que as pessoas vivam com essas paixões lascivamente. Está aí ao nosso redor, as pessoas vivendo a partir deste tipo de sentimento. Então, lascívia é uma ação ligada à sexualidade, libertina e indisciplinada, fora de controle, sem controle, que incentiva a compulsão. Tá? Esse é um problema que pode acontecer dentro da igreja, gente? Pode. Eu já vi situações. Jovem que não tinha controle sobre a prática da masturbação, por exemplo, se masturbava 15, 20 vezes por dia, não é? Precisou de um tratamento, de um acompanhamento, não é? O casal que tinha problemas aí nessa área, em que um dos cônjuges procurava em o outro muito além do que o outro queria, mas muito além, assim, muitas vezes, e que isso acabava trazendo problemas no relacionamento conjugal. Então isso pode acontecer na igreja. E precisa então de tratamento médico, psicológico, e precisa também de oração, de um acompanhamento espiritual. Em segundo lugar, lascívia é uma ação sexual que não respeita a pessoa nem o direito dos outros. O ato lascivo, ele é desrespeitoso,
é centrado este ato só em si mesmo, só no seu prazer.